que ponto chegamos? Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre o laranja que se avermelhou. Eu sou um candidato liberal na economia e me considero conservador nos costumes. João Amoedo, fundador do Partido Novo, acaba de trocar o L de liberal pelo L de ladrão. Nesse final de semana, o ex-banqueiro multimilionário redefiniu o significado da palavra incoerência e declarou voto em Lula da Silva, um ex-condenado por corrupção que, segundo seu próprio vice, quer voltar à cena do crime. O apoio de Amoedo a Lula é uma mudança da água para a cachaça. Em 2018, quando foi candidato à presidência, o criador do Novo advogava a extinção do PT. Obviamente, ninguém quer o PT de volta ao poder. Todo o estrago que ele fez, toda a roubalheira, esse partido nem deveria mais existir. Esse repúdio à ladroagem petista é perfeitamente alinhado aos valores do Novo, um partido que se define como ficha limpa. Para quem não se lembra, a lei da ficha limpa impede que candidatos condenados por tribunais concorram a cargos políticos. Isso porque quando um órgão colegiado examina as provas de um delito e profere uma sentença condenatória de segunda instância, forma-se uma certeza jurídica, uma certeza inapelável sobre a existência do crime e a sua autoria. Lula da Silva foi condenado pelos tribunais por corrupção e lavagem de dinheiro em 2 processos distintos envolvendo 10 juízes, desembargadores e ministros. Portanto, Lula era ficha suja. Pelo menos até a surpreendente intervenção do STF, que anulou essas ações penais, mas sem absolvê-lo. Fica a pergunta para você que é simpatizante, filiado ou dirigente do Novo. Lula da Silva se qualifica como um candidato ficha limpa, digno do apoio do partido e das suas principais lideranças? Para ajudá-los a refletir a respeito, eu trago aqui as diretrizes do Novo, que estão publicadas lá no seu site oficial. É princípio declarado do partido o combate permanente à corrupção e à impunidade. Eu vou citar aqui alguns exemplos. O Novo se coloca a favor da responsabilização partidária pelos crimes dos seus políticos. Imagina se o PT respondesse como pessoa jurídica pela corrupção dos seus deputados, senadores, marqueteiros, dirigentes, tesoureiros e presidentes, tantos deles condenados nos escândalos de corrupção. O Novo também se diz contrário à prescrição penal pela passagem do tempo. Ora, foi justamente isso que beneficiou o Lula. Em razão da sua idade avançada, em alguns casos, a justiça perdeu o direito de puni-lo, mesmo que os crimes tenham existido. Finalmente, o Partido Novo apoia a prisão após julgamento de segunda instância. Se fosse assim, Lula e tantos outros condenados por corrupção não teriam sido soltos aí no final de 2019. No STF, a votação sobre o tema foi bem apertada. A impunidade venceu por 6-5. A boa notícia é que o próximo presidente terá pelo menos 2 indicações ao Supremo e poderá reverter esse placar. A notícia ruim é que o próximo presidente pode ser Lula da Silva, justamente quem mais se beneficiou dessa vergonhosa decisão. Mas o ponto aqui é outro. Se a lei fosse como o Partido Novo propõe que ela seja, Lula não seria candidato e estaria preso pelos crimes que cometeu, junto com boa parte do seu partido. Ainda assim, João Amoedo fecha os olhos para toda essa corrupção e declara voto em Lula e no PT nesse segundo turno. Qual seria a sua justificativa? Bom, resumindo, o Amoedo não enxerga em Lula a mesma ameaça à democracia que ele imagina em Bolsonaro. E com essa, o fundador do Partido Novo inaugura uma nova modalidade de relativização da moral e flexibilização da ética. É o rouba, mas é democrático. Ao jornal O Globo, João Amoedo disse o seguinte, aspas, acredito que com Lula, no dia seguinte, vou ter mais liberdade para fazer oposição. Sério, João? Alguém te perseguiu ou te censurou nos últimos anos? Alguma autoridade do governo Bolsonaro restringiu seu direito à opinião, suspendeu seu perfil nas redes sociais, impediu a publicação de alguma denúncia, confiscou o seu vasto patrimônio ou te coagiu fisicamente por meio de prisão ilegal? Eu acredito que não. Esse tipo de tratamento injusto, praticado pela alta magistratura brasileira, tem sido reservado a quem atrapalha a volta de certas pessoas à cena do crime. Não é o seu caso. Você se mostrou uma ferramenta muito útil ao sistema. E ao se tornar um crítico ferrenho do presidente da República, você conquistou o espaço na velha imprensa. Mas de que adianta ganhar palco se você perdeu a plateia? Os tais ataques que você tem sofrido não vêm de nenhuma autoridade federal, vêm do povo, nas redes sociais, gente que discorda das suas ideias.
E que eu saiba, segundo o posicionamento oficial do Partido Novo, a liberdade de expressão é um direito indelével, permanente, inquebrantável. Mas sabe quem discorda disso, João Amoedo? Sabe quem é contra uma imprensa verdadeiramente livre? O seu candidato Lula da Silva, que tem como promessa de campanha o controle do Estado sobre veículos de comunicação, redes sociais e aplicativos de mensagem. E eu tenho certeza que vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação nesse país, porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. Reparem que, ironicamente, a justificativa de Lula da Silva para controlar e censurar a mídia é idêntica à justificativa de João Amoedo para votar em Lula. Aspas, vai ser melhor e mais saudável para a democracia. Em entrevista à Folha, Amoedo alegou que vai meter o 13 na urna por defender eleições regulares, reeleição limitada e instituições independentes. É um argumento deveras contraditório. Como falar em eleições limpas, em renovação política e na independência entre os poderes diante do mensalão e do petrolão, esquemas bilionários de corrupção em que o poder executivo subornou o Congresso para se perpetuar no poder? Tanto que em 2015, o ministro Gilmar Mendes, do STF, classificou as administrações petistas não como uma democracia, mas como uma cleptocracia, um Estado governado por ladrões. Nas palavras do ministro, havia um plano perfeito para o PT se eternizar no poder, que incluía mais de 2 bilhões de reais desviados da Petrobras e suficientes para financiar eleições até o ano de 2038. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. Por algum motivo, o João Amoedo acha que as bravatas e grosserias do Bolsonaro são mais perigosas para a democracia do que a cleptocracia do PT e a afinidade do Lula com regimes autoritários da América Latina e da África, incluindo aí ditaduras que perseguem opositores, matam civis e violam direitos humanos, mas foram financiadas com dinheiro público brasileiro durante os governos petistas.